Bom, sobre a questão da inclusão, né? Sobre a questão da inclusão da criança com deficiência, eu acho um palavreado muito inadequado para se falar, para se dizer. Eu acho que a gente não pode incluir o que já faz parte, né? Porque a primeira situação que aparece é que a criança é criança. A deficiência vem como um status social. Então eu acredito que a criança não tem que ser inclusa, ela faz parte. Então essa questão desse vocabulário me intriga um pouco. Mas em relação à questão do que pode ser feito, tudo pode ser feito. Tudo pode ser feito, desde que eu encare a criança como criança, né? E não utilize a deficiência dela como um obstáculo, um transtorno, algo que fique intransponível. A criança que está com a limitação, né, seja ela motora, intelectual ou de qualquer outro aspecto, apresenta uma limitação como qualquer ser humano vai apresentar. Isso não deveria ser utilizado como um obstáculo para que a criança tivesse acesso à escola. Óbvio, a gente precisa pensar que essa criança vai ser adulta, em algum momento ela vai crescer, né? E que não só dentro da escola, mas que dentro do ambiente, do local onde ela vive, que acesso ela vai ter. Não acho impossível, acho inclusive que existem situações que a gente precisa parar e pensar: se eu estivesse no lugar dessa criança, como seria feito para mim? Então eu não posso pensar que as barreiras elas estão dispostas única e exclusivamente para a criança, porque hoje eu não tenho comprometimento nenhum, mas quem me garante que daqui a algum momento eu não possa ter? Né? Então eu não posso pensar que a criança vai ser eternamente criança e também não posso pensar que eu vou ser eternamente saudável. Como que seria essa situação? Eu acredito que tudo é provável desde que as pessoas conheçam, desde que as pessoas se interessem, desde que sejam um pouco altruístas. Só isso, né? Mas tudo é possível, sim. A escola é o tudo da criança, né? Não dá para falar da família se eu não falar da escola. A escola não tem mais essa característica de instituição de ensino, né? A escola vem um ambiente holístico, onde a criança aprende, desaprende e reaprende. Então a escola é tudo para a criança. Se nós pensarmos em alguns locais de alta vulnerabilidade, você não pode pensar na criança fora desse contexto do ambiente, porque ela vive isso, né? Tudo que ela vive está em torno da escola. A vida dela acaba no entorno da escola. Então, ela sai da casa dela, vai para a escola, fazer a convivência dela com outras crianças que não têm a mesma cultura que a dela, mas que vivem no mesmo contexto social. Então, a gente entende que a criança vai para a escola e constantemente ela aprende. Ela não aprende só o que a família proporciona, né, dentro de uma questão cultural, mas ela aprende tudo que está ao seu entorno. Então a escola é tudo, a escola é o meio, a escola é o link que vai fazer com que a criança possa realmente ter condições de sobreviver no meio social, qual ela deveria estar, né, ou deveria ser. Essa questão da inclusão, ela deveria participar, né? Ela também é cidadã. Então a escola é o objeto que leva a criança ao conhecimento de tudo, né? Mesmo por conta dessa variabilidade, essa diversidade de culturas e de conhecimentos que a escola detém, tá bom? Quanto às adaptações pedagógicas e curriculares voltadas ao projeto político pedagógico, quando eu falo de criança com deficiência, eu preciso pensar que a criança com deficiência ela traz consigo um laudo que a taxa eternamente em função daquela necessidade. Mas quantas e quantas crianças eu tenho na escola que não são laudadas e que apresentam limitações também? Então eu acredito que o projeto político pedagógico construído em cunho, com o objetivo de atender sim a demanda da sua região, precisa pensar nas dificuldades das crianças como um todo, não só especificamente naquela deficiência ou com aquela dificuldade,
né? Pensar dentro da comunidade o que pode ser proposto enquanto escola, enquanto informação para aquela criança que tem dificuldade. Quais são os equipamentos que tem ali dentro daquele município, dentro daquela região, que possam favorecer ou auxiliar a criança para minimizar, né? Minimizar os transtornos que ela vai encontrar aí no dia a dia da vida dela. Então, o projeto político-pedagógico ele precisa contemplar muitas coisas. Essa associação, essa colaboração dos equipamentos, dos órgãos que atendem a criança com deficiência, né? E pensar assim, dentro do meu município, dentro da minha região, o que eu tenho para dar suporte para uma família, por exemplo, que tem uma criança com uma suposta deficiência e que não foi determinada ainda. Eu tenho um centro de fisioterapia, eu tenho um centro de diagnóstico, por exemplo, munido de pediatras, neurologistas, psicólogos, psicopedagogos, assistentes sociais, que contemplem, né, que possam dar suporte para essa família. A escola tem acesso a esses equipamentos. Qual a orientação que é dada para as escolas em função do acesso a esses equipamentos? Então, eu preciso sim vincular a saúde e a educação e o suporte que essa criança deveria ter dentro de uma regionalidade. No que se refere às adaptações pedagógicas, eu pego firme nessa questão da formação do professor, né? Será que o professor ele tem entendimento, ele sabe o que é a deficiência, ele tem esse suporte psicológico para suportar lá dentro da sua sala crianças com deficiências, com diagnósticos e crianças que não têm nenhum diagnóstico e que também não têm esse recurso, né? Que preparo o nosso professor hoje em dia teria para lidar com essa diversidade, né? Que preparo o nosso professor poderia ter em função da necessidade da criança dele lá que está na sala de aula. Eu tenho sala de aula com 25, 30, 35, 40 alunos. Né? Será que o professor ele tem condições, a nível de formação realmente, de lidar com essa diversidade? Ele sabe o que é a deficiência? Ele tem interesse em saber? Porque fica difícil quando o professor se limita também ao conteúdo, ou quando o professor se limita às condições específicas estipuladas pela base nacional e esquece de pensar na individualidade, né? Como que é aquela criança, como que ele aprende, de que forma seria mais fácil para ele aprender, né? Então não adianta simplesmente colocar uma atividade de uma forma diferente se o professor não tem conceito sobre o que aquela deficiência pode trazer de prejuízo para aquele aluno, né? Inclusive essa questão da parceria com as famílias, não desresponsabilizar a família em relação ao que tiver de ser função da família, né? O professor está lá para alfabetizar, sim, ótimo, mas se a família não tiver como parceira, ele não vai conseguir de uma forma menos danosa, né? Vai ser sempre sacrifício. Então ele precisa partilhar com a família sim, orientar a família, buscar informações para poder atender melhor aquela criança no contexto pedagógico, né? Verificar se a família tem condições ou não, porque às vezes solicitar uma atividade adaptada requer de alguns mecanismos que a família não detém. E se o professor não tem esse conhecimento, realmente ele passa a ser atroz, né? E a gente não pode colocar mais peso na família em função da situação que a criança vive. Então, vamos supor, qual é a minha preocupação? Ninguém escolhe ter uma criança com deficiência, né? E saber lidar com o luto da família sem hiperproteger, né? De repente não colocar a criança numa câmara hiperbárica, mas sim oportunizar condições para que ela tenha uma sobrevida de qualidade, isso realmente determina a condição de que o professor é um estudante, não é estudante que eu quero dizer, a capacidade ou a condição de estar constantemente em evolução e se especializando, né? Mas para isso eu preciso saber se o professor realmente quer. Muitas das vezes
a gente se defronta com situações de tanta vulnerabilidade do professor, igual a vulnerabilidade que a gente encontra as famílias, né? Então a gente não pode separar o professor da situação que ele tem de real. Muitas das vezes a gente encontra o professor na mesma vulnerabilidade que encontra a família do aluno. Então esse professor também precisa de formação, esse professor também precisa de um olhar diferenciado, né? E não só a criança. Eu preciso prepará-lo para que ele atenda o público dentro dessas especificidades.